Glória a Deus. Boa noite, amados irmãos. A paz, queridos. Mais uma vez mesmo, cumprimenta seu irmão na paz do Senhor. Fala a paz do Senhor, meu irmão. Mas já dei, pastor, dá de novo. Não estraga não. Não destrói não, se perde não. Amém? E se o outro não tiver paz, pastor, diz a palavra de Deus, ela volta para você. Não se perde não. Amém? Seria engraçado que a gente desse a paz do Senhor até para o pessoal que não é evangélico, irmão. Paz, se não tiver paz lá, volta. Mas aqui tem, em nome de Jesus. Amém? Bom, amados, estamos concluindo, o nosso retiro de carnaval, o Despertame. Foram dias onde nós estudamos a palavra, adoramos a Deus, brincamos bastante, rimos bastante. Já tem alguns aí contundidos já, Mas tudo feito para a glória de Deus. E que bom que você veio, que bom que você dedicou um pouco do seu tempo para buscar ao Senhor. Amém? Mais uma vez, irmãos, eu gostaria de falar desse tema. Essa é uma mensagem que, se você olhar nos registros, no nosso canal, ela vai aparecer no ano umas 5, 6 vezes. Todo ano eu prego sobre isso, porque é uma passagem que para mim traz sempre, entendimento, revelação. É uma palavra que serve para nós como alerta, serve para nós como um resgate de entendimento e de muita coisa boa que Deus tem para fazer. Por favor, abra sua Bíblia então em 1 Reis, capítulo 19. Os obreiros estão me amando cada vez menos, irmãos. Ainda bem que está sobrando amor para o pessoal do louvor. Tem sempre uma aguinha para eles, mas para mim, olha para cá, ó. Não tem. Acabou a água? Foi. Entendi. Deus é bom, Ainda bem que eu sou mostroense, aguento calor e sede. Senão eu estava enrolado aqui, Vamos lá, irmãos. 1 Reis, capítulo 19. Deixa eu só situar você, olha para mim. Não começa a ler agora, não. Engraçado que tem gente que só lê a Bíblia na igreja, irmão. Em casa não lê. Quando chega na igreja, abre a Bíblia, também não escuta mais nada, só lendo. Vamos dosar isso aí para a coisa andar bem. O povo de Israel, como sempre acontecia, após passarem as lutas, após passarem as dificuldades, eles voltavam a cair. Era uma coisa perene, era algo que acontecia sempre, de vez em quando acontecia. E diz a palavra de Deus que sempre caíam em tentação e principalmente largavam, abandonavam a sua aliança com Deus. E certa vez um homem de uma cidade chamada Tisbe, qual é o nome? Tisbe, revoltado em perceber que o povo estava abandonando a aliança com Deus de Israel, com Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estavam se voltando para a adoração a Baal, a Astarote, aos Baalins e poste-ídolo. Ele começou então a empreender uma guerra contra o pecado. Por favor, preste atenção. E diz então a palavra de Deus que ele se levanta e declara sobre Israel uma palavra profética, dizendo: tão certo como vive o Senhor, não haverá chuva sobre a terra, senão conforme a minha palavra. Eu não estou citando literalmente, Estou apenas falando de forma geral. Elias era o nome dele, e ele disse: não chove enquanto eu não mandar chover. E de alguma forma Deus honrou a palavra daquele homem. É interessante saber que Elias foi um profeta diferente da maioria, porque enquanto os outros há um registro do seu início, de como começaram, como foi o seu chamado, em Elias a história é diferente. Porque não diz como ele foi treinado, como ele foi chamado, só diz que ele se revolta contra o pecado e ele declara algo e Deus honra. E ele era chamado Elias o Tisbita.
Nem era Elias o profeta, nem era Elias o homem de Deus, era apenas Elias o tisbita. Se fosse aqui em Natal, Rio Grande do Norte, seria Elias o natalense. Nada mais, nada que pudesse servir como um cartão de visita, como um título de autoridade. Não, era apenas Elias o tisbita. E para mim isso já diz algo poderoso, que mesmo que as pessoas não vejam, não percebam ou não queiram perceber, se você tem aliança com Deus e você está direcionado por Deus, aquilo que sai da sua boca em aliança com Deus vai se cumprir. Entenda o seguinte: eu prego, eu anuncio, eu ensino porque creio que Deus não tem, escute isso, Deus não tem aliança com ninguém fora da palavra. Então, isso quer dizer que a palavra de ninguém tem valia, tem autoridade no reino, se não estiver embrulhada com a palavra de Deus. Mas quando a sua palavra está de acordo com a palavra de Deus, entenda, algo parecido como se você pegasse, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, pífio, mas dá para você entender. Imagine que aqui é a sua palavra, e você pega a sua palavra e embrulha ela com a palavra de Deus. O que está por fora? O que está por fora, irmãos? A palavra de Deus. A palavra de Deus serve como um código de acesso ao reino. Por isso que o Senhor Jesus ensinou: tudo que você pedir em meu nome, entendeu? Embrulhado na palavra dele, você vai ser atendido. Por quê? Porque quando você embrulha a sua palavra, o seu desejo, a sua vontade, o seu sonho, o seu projeto, quando você embrulha com a palavra de Deus, você não vai querer nada fora dela. Você só vai querer o que Deus quer para você. Então, quando Elias se levanta contra o pecado, quando Elias se posiciona contra o mal, ele está tomando a autoridade do reino para agir. E quando eu falo tomando, não entenda como usurpando, não entenda como roubando, não entenda como um uso indevido, mas eu estou falando de tomar posse mediante o que o próprio Deus mesmo quer. Ele fez isso. E a partir daí, Elias começa a ser perseguido. Diz a palavra de Deus que o rei Acabe manda caçá-lo por todos os lugares. E Elias então não pode mais ficar, parado num lugar, residência fixa. Ele vai para cá, vai para ali, vai para colar. E como não acham, Acabe manda os seus oficiais irem nos outros reinos em busca de Elias para o matar. E Deus disse a Elias: vai, retira-te daqui, vai para o ribeiro de Quizon, e ali eu vou te sustentar. E você conhece a história. Elias obedece, vai para o ribeiro, e ele começa então a beber a água do ribeiro. E a cada manhã e a cada fim de tarde, Deus ordenava que corvos viessem e trouxessem pão com carne para Elias. McDonald's nada, o primeiro sanduba foi Elias que comeu. Tá na Bíblia. Pão com carne, é delivery ainda mais, né? Os corvos aqui traziam, coisa muito estranha, porque onde que eles conseguiam a carne? Corvos são aves de rapina, obviamente eles mesmos comem carne, mas quando se trata do profeta, ele vai ter que jejuar para abençoar o homem de Deus. Amém? Pão e carne. Eu fico imaginando o tadinho do padeiro que botava o pão lá, o corvo vinha, pegava e levava embora para Elias. Olha para o teu irmão, diz assim: sossega, te aquieta. Deus tem providência.